O Guardião da Meia-Noite. Parte 3 do livro em audiobook. Depois que o vigário foi embora, fiquei pensando no que ele falou. Eu não tinha pensado nisto, mas agora era tarde. Teria que me fazer de surdo às risadas dos amigos. Já apareceu a primeira falha no meu plano quando o negro foi morto. Agora a segunda. Precisava estar preparado para quando a família dela soubesse do caso. Mais tarde o vigário voltou à minha casa. Não a encontramos em lugar algum, ela desapareceu de vez. Procuramos por todas as estradas, ninguém a viu. Estranho, onde ela terá se enfiado? Será que está escondida em alguma casa? Não, nós procuramos nas casas também, ninguém a ocultou. Logo ela aparecerá, caso não a tenham ocultado. A fome e a falta do conforto farão com que volte para a cidade. Assim espera o barão. Gostaria que nada disto tivesse acontecido. Era tão criança ainda. Não sobreviverá nas selvas e isto me deixa muito triste. Eu comecei a pensar nisto como mais uma falha. Não tinha pensado nesta possibilidade. E se ela viesse a suicidar-se? Vou chamar os empregados para que vasculhem tudo. Haverão de encontrá-la, esteja onde estiver. E todos foram procurá-la. A busca se estendeu até o Planalto. Nada. Ninguém a tinha visto. Eu fiquei triste por isto. De certa forma eu é quem a havia impelido a isto. A culpa era toda minha. Passaram-se 2 meses e nem sinal dela. Foi neste tempo que seu pai chegou a Santos. Alguém fora a Portugal e contara sobre o ocorrido. Ele veio direto à minha casa. Eu o recebi meio bêbado. Havia adquirido o hábito de beber muita aguardente para aliviar minha consciência. Afinal, era de fato uma criança ainda. Poderia ter cometido algum deslize sem maiores consequências. Falei pouco com seu pai. Conte-me o que houve com minha filha, senhor barão. Vou falar-lhe, senhor ministro, mas não muito, pois não quero expor minha dor. Eu vim aqui para ouvir a verdade, não sua dor. A minha também é muito grande. Eu olhei para aquele homem. Tinha um ar nobre e leal. Quase lhe contei a verdade. Devia ter feito isto, pois teria evitado um problema muito grande no futuro, mas não tive coragem suficiente e contei-lhe minha versão do ocorrido. Quando terminei, vi um homem digno conter seu pranto. Nos seus olhos cheios de lágrimas eu vi o tamanho de sua dor. Como pode uma coisa destas acontecer na vida de uma pessoa como minha filha? Jamais iria me passar pela cabeça que ela fosse mudar tanto em tão pouco tempo. Não uma menina como ela, que sonhava em entrar para um convento desde que era uma criancinha. Como pode ter mudado em tão pouco tempo? Eu não sei dizer, pois aqui ela tinha todo o conforto que tinha quando estava em sua casa, senhor. Não duvido disto, pois estou vendo o luxo de sua residência. Talvez uma separação tão brusca tenha alterado a sua formação. Isto nunca. A formação dela foi ministrada desde o berço. Não mudaria somente por causa da separação. Quem sabe ela não gostava de mim e procurou vingar-se traindo-me com um negro. Isto é possível, desde que o senhor a tratasse mal. Eu nunca a tratei mal, gostava muito dela. Então, é um mistério que só terá uma boa explicação quando nós a encontrarmos. Já a procuramos por todos os lugares possíveis, ninguém a viu. O senhor não teria nada a ver com o seu desaparecimento, não é, senhor barão? Deus me livre disto. Não teria coragem de tirar-lhe a vida por nada deste mundo. Assim espero, senhor barão. Até logo. O senhor não quer ficar hospedado em minha casa? Não. Depois de tudo o que houve, não tenho condições de aceitar o seu convite. Obrigado. Caso mude de ideia, minha casa está às suas ordens. E ele foi embora. Ia cabisbaixo, 1000 ideias deviam estar lhe passando pela cabeça, pensei. O fato é que nunca mais o vi. Alguns dias depois voltou para Portugal, sem notícias de sua filha. A busca. Nestes dias, minha consciência acusava-me intensamente. Os empregados já haviam suspenso as buscas. Não encontravam o menor vestígio. Eu me recolhi de vez. Nada saíra como eu havia planejado. O tempo foi passando, e eu, cada vez mais, fui me isolando. Os amigos se afastaram de mim. Eu não era mais a boa companhia de outrora. Resolvi me mudar para o Planalto. Lá não seria melhor que aqui, mas ao menos poderia ficar isolado que ninguém iria reparar. Assim que cheguei ao Planalto,
um explorador do interior me procurou. Senhor Barão, eu soube que uma tribo no interior tem diversas mulheres brancas prisioneiras. Caso queira, podemos ir até lá para ver se encontramos sua esposa. Por que eles aprisionam mulheres brancas? Vingança, Senhor Barão. Há muito tempo atrás sua aldeia foi saqueada por mercadores de escravos. Aprisionaram muitas índias. Hoje eles se vingam levando nossas mulheres como escravas. Entendo. Mas como iriam chegar até Santos e raptar minha esposa? Talvez tenham ido atrás de seus irmãos prisioneiros. Poderia organizar um grupo de homens para tal empreitada? Se o senhor custear as despesas, isso será fácil. Eu custearei. Providencie o mais rápido possível, sim. Está bem, senhor Barão. Em 15 dias partiremos. E o homem providenciou uma grande expedição. Partimos num dia ensolarado, mas 2 dias depois começou a chover, e a viagem se tornou uma odisseia. Eram muitas as dificuldades. Os rios transbordaram, e a navegação teve que ser interrompida até que as águas baixassem. Perdemos muitos dias, até que tornassem navegáveis. Logo que isso aconteceu, retomamos a viagem. 15 dias após a partida, fomos atacados por uma tribo hostil. Estávamos bem armados, e isto nos ajudou muito. Após 2 dias de lutas esporádicas, pudemos seguir viagem, não sem antes termos que enterrar 3 de nossos homens. Índios, haviam muitos, mas não os enterramos. Que os seus viessem fazer tal serviço. Quando nos aproximamos da tal aldeia, ocultamos os nossos barcos. Iríamos o resto do caminho através da mata, não poderíamos ser vistos. Nós nos aproximamos da aldeia, revisamos nossas armas de fogo, espadas e punhais. Caso houvesse luta, estaríamos preparados. Ao chegarmos numa clareira, avistamos a aldeia. Um homem foi destacado para ir observar qual seria a maneira de nos aproximarmos. Voltou algumas horas depois. É melhor entrarmos na aldeia bem cedo, assim que o sol nascer. Nesta hora, a maioria estará dormindo, e será fácil de dominá-los. Ficou decidido que faríamos isto. Alimentamo-nos sem fazer fogueira para não sermos vistos. Foi uma longa noite. Até hoje lembro bem. Ao amanhecer, levamos só o essencial, logo estávamos na aldeia. Procuramos não fazer muito alarde em nossa entrada. Capturamos o chefe, e o obrigamos a chamar os outros. Cercamos os guerreiros num círculo, e alguns homens foram colocando as mulheres em outro. Quando já estavam todos ali, comecei a procurar por minha esposa. Havia diversas mulheres brancas, mas ela não estava ali. Foi uma decepção para mim. Procurei me informar, com elas, se não tinham visto minha esposa. Tudo inútil, ninguém tinha visto mulher alguma parecida com ela. O explorador conversou com o cacique sobre minha esposa e conseguiu informações sobre uma mulher parecida, que estava em outra aldeia, mais além. Levamos as mulheres brancas conosco, e fomos à procura da tal aldeia. Ao chegarmos nas proximidades, fomos recebidos por um bando de índios enfurecidos. Foi uma luta feroz. Matamos muitos índios. Foi uma carnificina, pois nossas armas eram superiores. Quando cessaram o ataque, invadimos a aldeia, e novamente o sangue correu. Com nossas armas de fogo já havíamos matado muitos deles. Depois, com nossas longas espadas, completamos o ataque. Os nossos homens eram mestres no uso das espadas. Quando já não opunham mais resistência, reunimos todos no meio da aldeia, e começamos a procurar a mulher branca. Continua na parte 4. Não percam!